Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje é a parte 2 desse estudo. Nós vimos, no primeiro momento, uma análise geral, histórica do livro do Apocalipse. Demos algumas informações sobre a teologia do livro, o caráter teológico do livro. E vimos que há 4 tipos de interpretações diferentes, distintos. Esses tipos de interpretações, eles variam de acordo com a perspectiva teológica de cada uma. Então, há o idealista, a visão idealista, a visão histórica, a visão futurista e a preterista, tá certo? Nós vimos também que a visão histórica associa cada igreja a uma era da história do cristianismo. Seriam 7 eras, como são 7 igrejas para as quais o Senhor Jesus devotou mensagens específicas. Essas mensagens, elas estão nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, tá certo? E hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa análise do livro do Apocalipse a partir do capítulo 4. Muito bem. Essa imagem, você que está em casa aí vendo no DVD, na sua tela, nesse momento, deve estar aparecendo essa imagem cujo título é Tópicos do livro de Apocalipse. E essa divisão, essa tabela, mostra uma divisão, primeiramente, os acontecimentos, a era da igreja, e esses aqui são os acontecimentos. Nós observamos, e aqui está um resumo, isso já foi dirimido, já foi pesquisado, e você pode e deve conferir na sua Bíblia, tá certo? Esses aqui são os capítulos do livro cuja ação acontece no céu. Capítulo 1, você vê que há uma referência logo de imediato, ao dia do Senhor, ao dia do Senhor, vi-me transportado ao dia do Senhor, que seria não somente um momento, mas também em uma localização diferente, distinta. Os capítulos 4 e 5, 19 e 20, o grande julgamento se dá no capítulo 20, 21 e 22 também tem uma perspectiva celestial, ou pelo menos em um outro céu e outra terra, novos céus e nova terra, certo? Os capítulos 2 e 3, 6 a 9 e parte do capítulo 20 acontecem ou registram acontecimentos que se dão na terra. Não são acontecimentos especificamente celestiais. Essa divisão é importante porque João tem visões de acontecimentos no céu, e tem visões de acontecimentos na terra, certo? O que chama a atenção no estudo do livro do Apocalipse é que há a repetição de números. Essa repetição desses números relacionam-se com eventos, com características de seres vistos por João, em contagens que são feitas no livro, 144 mil fiéis. 7 pragas, 7 selos, 7 trombetas. Esses números não estão à toa. Aqui não é numerologia, porque a filosofia da numerologia é completamente diferente daquilo que está presente na Bíblia. A numerologia diz que os números ditam a vida do ser humano. Então, os numerólogos tentam fazer relações entre os nomes da pessoa, por exemplo, a data de nascimento, as preferências do indivíduo com números. E fazem com que essa pessoa se adeque a esses números que supostamente estariam relacionados com aspectos positivos ou negativos na vida do indivíduo. Isso é a numerologia.
Na Bíblia, nós não encontramos numerologia, isso não existe, ninguém é guiado por números. O que encontramos na Bíblia são referências a determinados números que são caros, preciosos, para os autores do Antigo e Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, o número 7, que é um número muito importante, porque 6 foram os dias da criação, 7 foi o dia que o seu Deus descansou. 7 são os dias da semana. O Shabá judaico é no 7º dia. Então nós temos uma forte referência ao número 7. Né? O número 3, por exemplo, para os cristãos, é um número muito importante porque simboliza a Trindade. Nós temos o número 10. O número 10 também é muito importante, é a base dos 10 mandamentos, do decálogo, de toda a lei. Todas as leis dos judeus, de acordo com a contagem feita por eles próprios, no Antigo Testamento, na Torá, todas as leis dão 613 mandamentos, e se você somar 6 mais 1 mais 3, dá o número 10. Um resumo de toda a lei é o decálogo, em Êxodo capítulo 20, são 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos. 12 é outro número significativo. 12 foram as tribos de Israel. 12 foi o número dos apóstolos. 12 são os profetas, autores profetas na Bíblia. Então você tem, obviamente, referências fortes ao número 12. O número 40, Israel passou 400 anos no cativeiro, 10 vezes 40. Moisés passou 3 períodos diferentes de 40 anos de sua vida, que são períodos distintos e muito significativos. Os primeiros 40 anos no Egito, os segundos 40 anos, ou seja, quando ele completou 80 anos, no deserto, lá com Jetro, seu sogro, e sua esposa Zípora, e os outros 40 anos com Israel, passeando pelo deserto do Sinai. Jesus passou 40 dias de jejum antes de iniciar seu ministério, conforme descrevem os evangelhos. Então esses números têm uma significação muito grande. O número 3, 7, 10, 12, 40 são números que encontram forte simbolismo na Bíblia. Tá certo? E não é de admirar que nós encontrássemos, por exemplo, três séries de 7. Tá certo? O número 3, mais uma vez, presente, e o número 7 presente de uma maneira bem evidente. Assim como no Evangelho de Mateus, que vai mostrar a genealogia de Cristo em 3 séries de 14 gerações, sendo que 14 é 2 vezes 7. Então, nós temos 3 séries de 14 gerações no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que dá início ao Novo Testamento. E no último livro do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, também encontramos 3 séries, só que são séries de 7 no livro do Apocalipse. E tudo isso faz parte do código do Apocalipse. Nós temos aí os 7 selos que representam, é uma visão celestial, que representa o período da chamada tribulação e, por fim, da redenção do planeta Terra. Por quê? Porque é preciso lembrar, meus irmãos, é preciso que a gente se lembre que o Apocalipse fala essencialmente do juízo, o juízo de Deus. A humanidade está caminhando para o juízo. A igreja está caminhando para a apostasia. Se nós formos observar o que acontece no livro do Apocalipse, correlacionando o que acontece com o livro do Apocalipse com outros textos neo- e veterotestamentários, nós vamos observar que é previsto para o tempo do fim, é previsto para o momento escatológico, ou seja, o momento do fim, do escatom, que no grego significa final, tempo do fim. É previsto uma apostasia geral, um período de turbulência tremenda em que vai haver convulsão social global. Global.
E isso também se dá por causa da condição de pecaminosidade do homem. A Bíblia revela isso. Por exemplo, nos evangelhos, Jesus diz que nos tempos do fim o amor de muitos esfriará. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haveria, segundo Jesus, guerras e rumores de guerras. Fora isso, o Senhor Jesus ainda diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 25, diz que os poderes dos céus serão abalados nos dias do fim. Os homens, vendo esses grandes sinais, desmaiarão de terror. O bramido do mar seria um outro sinal do tempo do fim. As ondas invadiriam a terra. Grandes ondas, tsunamis. Terremotos seriam ainda um outro sinal do tempo do fim. É inegável que na nossa época estamos registrando uma incidência extraordinariamente alta dessas catástrofes, desses cataclismas, algumas vezes até mesmo inexplicáveis, tá certo? Então nós temos aqui os 7 selos, não é? Que é uma visão de um livro que João vê no céu, e esse livro está selado com 7 selos e ninguém pode abri-los, e ele visualiza um cordeiro como que morto, uma referência óbvia a Jesus Cristo. E esse cordeiro, então, encontra-se apto para abrir o livro, rompendo os selos. Só que tudo é simbólico nesta visão celestial que João tem. Porque à medida em que o cordeiro vai abrindo os 7 selos, vão acontecendo fenômenos, no caso, revelacionais, espirituais, que obviamente têm uma relação com o que vai acontecendo aqui na Terra, de acordo com o livro do Apocalipse. Então nós temos aí, primeiro, Apocalipse 6, de 1 a 2, né? A visualização de um guerreiro. Foi-lhe dado um arco, ele está montado em um cavalo, e ele sai, de acordo com o livro do Apocalipse, vencendo e para vencer. Há uma discussão muito grande hoje em dia, se esse cavaleiro representaria a pessoa do Senhor Jesus ou não. Mas, durante a história da igreja, e principalmente nos dias atuais, há uma incidência muito maior de estudiosos, pesquisadores, teólogos, que veem esse primeiro cavaleiro do Apocalipse 6, de 1 a 2, como sendo o anticristo, e não como sendo Jesus. É aquele ser que foi predito em outros livros do Novo Testamento, como, por exemplo, o livro de Tessalonicenses, que vai dizer especificamente, a carta aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses 2, vai dizer que o homem do pecado, o filho da perdição, haveria de se revelar, de se manifestar, e é claro que isso é uma óbvia referência ao anticristo, o homem do pecado. João, em outros de seus livros, fala também sobre o anticristo. Há quem diga que Jesus faz uma referência direta ao anticristo, mas implícita, quando ele diz que a abominação da desolação adentraria o templo. E quando eles vissem a abominação da desolação no templo, saberiam que estava perto o fim. A abominação desoladora, ele vai fazer uma referência aí ao livro de Daniel, que também é um livro escatológico, ou seja, que fala do fim. A abominação desoladora seria, de acordo com os intérpretes, do aspecto futurista, né? Seria o próprio anticristo no templo judeu reconstruído, tá certo? O templo judeu reconstruído, chamado terceiro templo, né? E ele se colocará no templo como sendo o próprio Deus. É exatamente isso que fala a segunda carta aos Tessalonicenses, quando diz que esse homem do pecado, o filho da perdição, vai se colocar no lugar de Deus, parecendo Deus, querendo ser adorado como Deus. E há quem diga que isso vai se dar quando o templo dos judeus for reconstruído. O primeiro templo foi o de Salomão, destruído em 586.
pelos babilônios. O segundo templo foi o templo dos dias de Esdras, templo do século V antes de Cristo, que foi um templo menor. E ele foi ampliado por Herodes, o Grande. Herodes ampliou, é o chamado segundo templo. Esse templo foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E por fim, hoje não há templo. Há o Muro das Lamentações lá em Israel, no Monte do Templo, onde os muçulmanos dizem que foi lá onde o profeta Maomé ascendeu até os céus, chamado por Alá. É o segundo local mais sagrado para os muçulmanos. Só perde para Meca. Então você veja o problema hoje para se reconstruir o templo. Lá no Monte do Templo, em Jerusalém. Tá certo? Mas, de acordo com aqueles que acreditam na visão futurista, o templo será reconstruído lá naquele exato lugar, o Monte do Templo. E é ali onde o anticristo irá se declarar Deus, né? Divino. Tá certo? Logo em seguida, a visão desse cavaleiro, nós temos outros cavalos e cavaleiros que são iconografias, vamos dizer assim, de eventos que vão acontecer no mundo inteiro, eventos globais. Nós temos um cavaleiro, Apocalipse 6, do 3 a 4, que simboliza a guerra. Nós temos um cavaleiro posterior que simboliza a fome, Apocalipse 6, do 5 ao 6. Nós temos um cavaleiro e um cavalo que simbolizam a morte, Apocalipse 6, do 7 ao 8. Ainda na sequência da abertura dos selos, nós temos aí, no quinto selo, a visão de João de mártires, né, que são trazidos para debaixo do altar no céu, e eles clamam de dia e de noite, de acordo com o livro do Apocalipse, pela sua redenção, e para que o Senhor os vingue no sentido de julgar aqueles que os assassinaram. São os mártires que vieram da grande tribulação, de acordo com as palavras e a descrição do próprio apóstolo João. Então, nós entendemos que esses eventos eles não são necessariamente imediatos. Observe, eles vão, cada selo representa um período de tempo. Um tempo que é caracterizado por determinadas ações, determinados fenômenos. Tá certo? No quinto selo, nós temos essa oração dos mártires, dando a entender que os mesmos provêm da tribulação. Então, observe que esses sinais acontecem durante o período da tribulação. Isso permite com que nós visualizemos a abertura dos selos como sendo uma espécie de resumo do período tribulacional. Um resumo que João vê no céu. É uma visão celestial resumida do período final da história da raça humana, como a conhecemos. O sexto selo, grandes terremotos, e esses terremotos eles vão, inclusive, destruir a grande meretriz, a grande cidade da apostasia, que é identificada no livro do Apocalipse como uma arqueo-inimiga de Israel, uma inimiga antiga, chamada Babilônia. Nos dias de João, Babilônia já estava destruída para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, a partir das profecias de Isaías e Jeremias, que Babilônia seria completamente destruída e não mais seria reconstruída. Apesar de hoje o Iraque ser aonde a Babilônia era, na antiguidade, a cidade da Babilônia em si, ela não foi reconstruída no sentido de ser reabitada, urbanizada. O que acontece é que, na época de Saddam Hussein, houve uma reestruturação parcial da cidade e a cidade não é habitada, ela só serve como ponto turístico. Ou seja, até hoje, a profecia divina
através de Isaías e Jeremias, está cumprida à risca. Babilônia nunca mais foi reerguida, nunca mais foi reestruturada. Ora, se Babilônia nos dias de João estava tão destruída quanto está hoje, é muito provável que João não se referia à Babilônia, nação dos dias de Nabucodonosor, dos dias que os babilônios destruíram o templo de Jerusalém. Deve ser uma referência a uma outra cidade. E como nós sabemos, através de cruzamentos textuais, que os cristãos, por exemplo, no caso de Pedro, que cita Roma como Babilônia, e nós encontramos outros exemplos extra-bíblicos, em que os cristãos chamavam Roma de Babilônia, nós entendemos que a Babilônia sobre a qual se referia o apóstolo João é a cidade de Roma. Roma foi destruída e reconstruída algumas vezes, mas observe hoje, prezado telespectador, e você que está aqui, veja como Roma exerce uma influência muito maior do que nos dias do Império Romano. A influência de Roma hoje é uma influência espiritual, intelectual, emocional e global. Roma hoje exerce uma influência inimaginavelmente maior do que nos dias do apóstolo João. Então, se hoje eu fosse associar a Babilônia a uma cidade apóstata dos dias atuais, eu apostaria as minhas fichas na cidade romana. No fim, o anúncio das trombetas, tá certo? O anúncio das trombetas. E aqui nós observamos que das trombetas acontecem 7 fenômenos, porque são 7 trombetas tocadas ao final da abertura dos 7 selos. Observe, se nós visualizarmos isso aqui como um resumo, então o que acontece posteriormente é o detalhamento deste resumo. Não são eventos separados. Isso daqui está inserido aqui, olha, nesse período simbolizado pelos 7 selos. Então, quando as trombetas elas são anunciadas e elas começam a ser tocadas, nós observamos que, primeiro, Apocalipse 8:7, um texto da vegetação queimada. Depois, na segunda trombeta, um texto do mais julgado. Posteriormente, um texto da água doce é julgada. Quarto, um texto dos luminares é obscurecido nos céus. Quinto, aumento da atividade demoníaca. Ele vai dizer que o reino da besta, né? Nós vamos falar sobre a besta, o animal que representa o anticristo, posteriormente, em outro momento. Mas o reino da besta se torna tenebroso. Um terço da humanidade morre, que é a 6ª trombeta. E a 7ª é o anúncio das taças. É prático que os intérpretes, na atualidade, eles visualizem as taças, que são úlceras malignas, o mar transformado em sangue, água doce transformada em sangue, seres humanos queimados com o calor do sol, trevas sobre o reino da besta, invasão do leste, uma invasão enorme, e por fim um grande terremoto de destruição de boa parte do mundo conhecido. Há quem diga que as taças elas são uma sequência das trombetas. Mas se nós visualizarmos bem e mais detalhadamente as trombetas e as taças, nós vamos observar que há uma relação, como se houvesse uma reincidência, né, ou uma reafirmação da gravidade das pragas que vão acontecer. Então, observe. Primeiro, um texto da vegetação é queimada. Essa é a primeira trombeta. Aqui, nas taças, Apocalipse 16:2, diz que úlceras malignas, elas vão atacar os seres humanos. Nós não sabemos se há uma relação entre essas duas pragas. Mas é interessante notar as pragas posteriores. Na segunda trombeta, Apocalipse 8:8-9, disse que o mar é julgado. Nas 7 taças, posteriormente, Apocalipse 16:3, diz que o mar é transformado em sangue. Veja bem, o mar é citado aí, tanto nas taças quanto nas trombetas.
A terceira trombeta vai dizer, em Apocalipse 8, do 10 a 11, que um terço da água é julgado. A água doce. Na terceira taça, a água doce é transformada em sangue. Apocalipse 16, do 4 ao 7. A trombeta vai dizer que um terço dos luminares é obscurecido. Nós não sabemos por quê, mas o evento é celestial no céu físico. A quarta taça vai dizer que os seres humanos são queimados pelo calor do sol. Observe que há uma relação, porque o fenômeno se dá no céu físico. A quinta trombeta vai dizer que há um aumento da atividade demoníaca. E, curiosamente, a quinta taça vai dizer que trevas, elas se tornam abundantes no reino da besta. As trevas se tornam densas, em uma referência metafórica à questão da opressão demoníaca. Então, nós podemos fazer uma relação das trevas na quinta trombeta, ou seja, do aumento da atividade dos demônios, que está anunciado pela quinta trombeta. Nós podemos fazer uma relação com a quinta taça derramada de juízo divino, que representa um aumento das trevas no reino da besta, ou seja, ao que tudo indica, um aumento opressivo da atividade demoníaca. Na sexta trombeta, nós temos que um terço da humanidade morre. A morte, um terço da humanidade é muita gente, tá certo? Para que houvesse um terço da humanidade morrendo, imagine hoje em dia que nós somos 7 bilhões, pouco mais de 2 bilhões e 333 milhões de pessoas morrendo. Hoje, se for hoje. Né? O que quer que cause isso? E eu penso que depois dessas pragas que estão evidenciadas, tanto nas trombetas quanto nas taças, depois dessas pragas, não é de admirar que muita gente morra, não é? Porque a água será envenenada, a terra será queimada, o mar será envenenado. Imagine a consequência dessas pragas. Fora isso, nós temos a guerra. Olha o cavalo que representa a guerra aqui, é logo depois do anticristo, de acordo com os selos. Então, nesse ínterim que estiver acontecendo o toque das trombetas e o derramamento das taças, estará havendo guerra na sociedade da humanidade. Essas guerras, por sua vez, ceifarão as vidas de milhões de pessoas. Porque a guerra hoje não é feita como nos dias de João. A guerra hoje é feita com armas de altíssima tecnologia. Uma bomba destrói uma cidade. Uma bomba termonuclear, não é? É o gatilho, observe bem, uma bomba nuclear. Uma bomba aí, de plutônio, de urânio. É o gatilho de uma bomba de hidrogênio. Ou seja, para que uma bomba de hidrogênio exploda, uma bomba atômica tem que explodir primeiro. Imagine o grau de devastação de uma bomba atômica em uma cidade superpopulosa. Não é inimaginável. Compreende? Então, hoje em dia, é muito mais propício que a guerra ceife milhões e milhões de vidas. E é exatamente o que nós observamos no final da penúltima taça. Não é? Enquanto nós vemos na trombeta um terço da humanidade morrendo, nós vemos na penúltima taça uma invasão do leste. Por quê? Porque imagine como o mundo estará em turbulência, não é? Com a incidência desses fenômenos naturais e causados pelo homem, que são catastróficos. Imagine como é que estarão as sociedades. Então não é de admirar que o homem tente se unir através de um exército que talvez, liderados pelo anticristo, culpe os cristãos e os judeus dessas catástrofes. É exatamente a ideia mais antiga de interpretação do Apocalipse.
Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para esse código, essa nova perspectiva que eu estou trazendo para vocês aqui. Os 7 selos seriam um resumo dessa tribulação, que está especificado, esmiuçado, está dirimido, pormenorizado, pelo relato das 7 trombetas e também das 7 taças, que no meu modo de ver, não representam momentos distintos, mas são 2 perspectivas dos mesmos eventos. Porque João, no caso do registro dessas pragas, João quis revelar, e o Apocalipse é uma revelação, João quis revelar aos seus leitores tanto dos dias em que os eventos aconteceriam, quanto os leitores dos dias em que os eventos ainda haviam de acontecer. Observe, Apocalipse 1:19, como nós lemos na primeira parte desse estudo. Registra as coisas que viste, que são e que hão de acontecer. Então, obviamente que João está registrando para um público eclético e muito maior do que os leitores imediatos dos seus dias. João está escrevendo para um público dos seus dias, do período em que as coisas eram e também de um período em que as coisas haveriam de ser. Então, afirmar que João escreveu para os seus dias exclusivamente é não ler o Apocalipse da maneira correta. É ler o Apocalipse com pressupostos, preconceitos, tá certo? Que retiram uma parte fundamental da teologia do livro. Destinar o livro do Apocalipse somente à questão do passado é não enxergar a evidência escriturística. Por fim, nós temos na última trombeta o anúncio das taças, não é? Que, como eu disse e repito, no meu modo de ver, é uma reiteração dessas pragas. E no final das 7 taças, nós temos um grande terremoto, porque aqui termina realmente a série. Observe que o grande terremoto é justamente o final das pragas dos selos. Observe, se os selos são um resumo de tudo que viria a acontecer, que está detalhado aqui, então não é de admirar que a última praga se coadune, se encaixe com a última praga dos selos. Porque o último selo é a trombeta, e a última trombeta são as taças. Então nós temos que nos referir aqui ao 6º selo, que é a 6ª praga e última praga dos selos, que tem a ver com terremotos. Então esse terremoto, ou esse gigantesco terremoto, vai findar a série tribulacional. A tribulação finaliza com esse grande terremoto, e o que vem depois disso daqui é a destruição da Babilônia, o desespero dos exércitos do anticristo. Nós vamos trabalhar pormenorizadamente isso quando virmos os capítulos subsequentes, em outros momentos desse estudo, e ver-se então que acontece aí a parousia, ou a vinda, a revelação, o advento, o segundo advento do Senhor Jesus. Tá certo? Então, chegamos ao fim dessa segunda parte, segundo momento do nosso estudo do Apocalipse, decodificado. Lembrando que nós não estamos estudando o Apocalipse versículo a versículo. Nós estamos estudando os códigos do Apocalipse. Nós estamos trazendo uma nova luz a questões que são históricas de interpretação e adequando essa interpretação a fatos contemporâneos, né? Então, no próximo momento, nós vamos voltar com uma especificação, uma especificidade de análise do que seria a besta que emerge do mar, que João vai ver no capítulo 12, depois de uma visão celestial extraordinária, né, em que aparece a
figura, né? João descreve a figura de Satanás, uma mulher misteriosa, né? Que também é objeto de muito debate dos acadêmicos. E no capítulo 13, realmente no capítulo 13, aparecem então dois animais que representam duas figuras centrais na revelação apocalíptica, né? Que vão se relacionar com os eventos globais sobre os quais nós falamos nesse momento agora, no capítulo 2. Então, no próximo momento, nós vamos voltar com a explicação de todo esse simbolismo e a continuação da decodificação do livro do Apocalipse.